Os trabalhos de Jorge Messias à frente da Advocacia Geral da União ainda está no começo, mas as primeiras medidas já provocaram críticas de alguns parlamentares da oposição. Repórter Yasmin Costa. O início dos trabalhos da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia ainda não engrenou e isso só deve acontecer no final de fevereiro. O principal objetivo dessa futura Procuradoria é justamente atuar em nome da União em demandas de resposta e enfrentamento a desinformações sobre políticas públicas. O órgão vai estar ligado à Advocacia Geral da União. Inclusive, o próprio AGU, Jorge Messias, ao discursar sobre o tema durante a posse dele, disse que a Procuradoria iria contribuir com os esforços de democracia defensiva e a promover também a pronta resposta a medidas de desinformação e atentados contra a eficácia de políticas públicas. Só que a criação dessa Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia já virou alvo de uma série de críticas entre os integrantes do Legislativo. A oposição afirma que esse pode ser um órgão, uma forma do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva promover um patrulhamento e censura. Um grupo de trabalho que vai fazer justamente as discussões para a elaboração e a regulamentação da Procuradoria vai ter uma reunião. Os integrantes vão ser integrantes da sociedade civil e dos poderes públicos. Essa primeira reunião vai acontecer no dia 28 de fevereiro, quando a coordenação pretende divulgar o calendário de trabalho e a atribuição de cada integrante. De Brasília, Yasmin Costa. Bom, Amanda Klein, já há parlamentares contra. Faz bem, pode ser pertinente, útil a criação da Procuradoria pela AGU? Adriana, é difícil saber porque a Procuradoria, essa Procuradoria não foi criada efetivamente, não foi regulamentada, a gente não sabe exatamente quem vai participar, quem foi convidado a participar. Sabemos que haverá a ideia que haja integrantes da OAB, da magistratura, jornalistas, integrantes do Ministério Público. A ideia de combater a desinformação e defender a democracia, obviamente, teoricamente, em hipótese, é boa, mas há de ser consideradas também as declarações, as críticas de parlamentares e outras pessoas da sociedade civil também são pertinentes, de que ela pode se tornar, em alguma medida, um cerceamento à liberdade de expressão ou algum tipo de patrulhamento, dependendo principalmente das atitudes ou das decisões que vier a tomar. Isso a gente só vai saber na prática. Todas essas são ideias muito incipientes, embrionárias, e é possível entender de onde elas vêm. E eu acho que elas vêm com um bom intuito, no sentido de defender a democracia, principalmente depois da intentona golpista de 8 de janeiro. Então, é óbvio que você precisa de alguma regulamentação para impedir ou, pelo menos, reduzir o risco de que atos como esse voltem a acontecer. Mas, por outro lado, há o perigo de que a dosagem do remédio seja excessivo. Por isso, será possível tecer críticas, talvez com mais pertinência e com mais exatidão, à medida que essa Procuradoria for efetivamente criada e entrar em prática, quer dizer, decisões passem a ser tomadas. Mas a sociedade civil está aqui, numa democracia, continua vigilante, totalmente aberta a críticas, e essa Procuradoria sempre ficará sujeita também ao controle, ao nosso controle, ao controle da imprensa, ao controle de tantos atores diferentes que são atuantes nas redes sociais e na sociedade de uma forma geral. As análises e prognósticos de Nelson Kobayashi. Nelson, como avalia a criação dessa Procuradoria de Defesa da Democracia, um órgão que será ligado, subordinado à Advocacia Geral da União? Muitas críticas, né? Há quem fale em censura. Você vê dessa forma? Esse é um risco, inclusive? Sim, esse é um risco. Essa Procuradoria, na verdade, já foi criada sim. É a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, é um decreto dos primeiros dias de governo do presidente Lula, um decreto de 51 páginas, que nestas 51 páginas não conceitua o que é desinformação, e aí reside o maior perigo, porque quando você tem um órgão vinculado à Advocacia Geral da União, que vai dizer o que é e o que não é desinformação, a gente cai num risco de ver o que já vimos recentemente, coisas como questionamentos se tornarem desinformação,
crítica pode ser desinformação, comentário, opinião pode ser desinformação. Isso gera, sim, um grande risco de cerceamento da liberdade de expressão, especialmente também da liberdade de imprensa, que não é propriamente um direito do exercício de imprensa, mas é um direito de todos os cidadãos de se manterem informados sobre os mais variados pontos de vista. Então, há sim um grande risco, isso sendo criado exatamente debaixo do guarda-chuva da Advocacia Geral da União, coloca no Poder Executivo uma possibilidade de monopólio da verdade que faz muito mal a um Estado democrático que vem, inclusive, de um período ditatorial, onde já havia um monopólio de verdade, um monopólio de opinião e cerceamento de toda a ordem contra as expressões adversas, contra as expressões manifestas em oposição ao governo. Então, há sim um grande risco e isso está na mão da Advocacia Geral da União.